Fala, peripatético, com tudo aquilo que eu não sei foi filosofar diretamente na fonte Grécia Antiga, o berço da filosofia ocidental, mais precisamente na cidade de Atenas e mais precisamente ainda sobre um grande ateniense, Sócrates. Ah, esse aqui, viu? Não é esse não. Foi tão importante que há uma divisão entre filósofos pré-socráticos e pós-socráticos. Na época de Sócrates, Atenas não era mais um império, uma potência. Na verdade, a cidade estava enfraquecida por guerras e doenças, mas depois de Sócrates, ela renasce como um império, mas um império intelectual, voltando a ser um grande centro, porém, do pensamento e do conhecimento. Na época em que viveu, Sócrates não era bem quisto por uma boa parte de Atenas, para os quais o filósofo era uma verdadeira pedra no sapato. Aliás, sapato era uma coisa que Sócrates conhecia. Completamente distinto, caminhava pelas ruas de Atenas descalço e vestindo sempre a mesma túnica surrada. Somente isso já faria com que se destacasse de uma má forma perante os outros atenienses. Mas além disso, Sócrates não tinha o padrão de beleza que os gregos antigos prezavam. Seus olhos eram esbugalhados, seu nariz adunco e seus lábios grossos. Isso não teria sido motivo para que acabasse condenado por não adoração aos deuses e por corromper a juventude. Mas além disso, a filosofia de Sócrates era incômoda para a maioria das pessoas pela forma como era aplicada. Ele foi profetizado por Pítia, a sacerdotisa do deus Apolo, como o mais sábio dentre todos os homens. E a partir disso se questionou como ele, que nada sabia, podia ser o mais sábio dentre todos os homens. A resposta surgiu quando Sócrates reconheceu que ele era o mais sábio, pois sabia que nada sabia. Sua sabedoria advinha desse fato. E a partir disso, ele se coloca a serviço do deus Apolo, buscando que outros tenham essa mesma visão, o reconhecimento de si mesmo como um buscador de conhecimento e não um dono da verdade. Era dessa forma que andava pelas ruas de Atenas, buscando pessoas para conversar, e aplicava nelas a maiêutica socrática, através da ironia, que consistia em fazer as pessoas enxergarem que podiam estar reproduzindo conceitos, correndo o risco de serem hipócritas consigo mesmas. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ah, ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Vivamente interessado no governo do estado, Glauco, filho de Ariston, apesar de não ter 20 anos, pretendia ser orador popular. E, embora arrancado da tribuna, vaiado, nem parentes nem amigos conseguiram dissuadi-lo de tal loucura. Sócrates, que em razão de sua amizade a Cármides, filho de Glauco, e a Platão, lhe queria bem, conseguiu fazê-lo renunciar a tais pretensões. Encontrando-o um dia e querendo fazer-se ouvir, reteve-o e com ele encetou a seguinte conversação. Glauco disse-lhe: então é tua pretensão governar a cidade? É verdade, Sócrates. Por Zeus, é o mais belo plano que se possa arquitetar. Se atingires teu objetivo,
estarás em condições de obter tudo o que desejares, servir teus amigos, exaltar a casa de teus pais, engrandecer tua pátria. Começarás por criar nome em tua terra, depois em toda a Grécia, e quem sabe, como Temístocles, até entre os bárbaros. Enfim, aonde quer que fores, chamarás os olhares sobre tua pessoa. Ao ouvir estas palavras, Glauco enchia-se de orgulho e prazer. Continuou Sócrates: não é evidente que, se queres honra, deves servir a república? Claro. Em nome dos deuses, nada me escondas. Dize-me, qual o primeiro serviço que esperas prestar-lhe? Glauco permanecia em silêncio, procurando por onde iniciar. Não procurarás enriquecer a cidade? Disse Sócrates, como se tratasse de enriquecer a casa de um amigo? Sim. Inventar maiores rendas não será o meio de torná-la mais rica? Evidentemente. Diga-me, pois, de onde se retiram hoje as rendas do Estado e qual o seu montante? Certamente fizestes teus estudos a fim de suprir com os produtos que escassearam e prover aos que vierem a faltar. Por Zeus, respondeu Glauco, jamais pensei nisso. Sendo que não pensaste neste ponto, dize-me, ao menos, quais são as despesas da cidade? Porque não resta dúvida de que tens intenção de eliminar as supérfluas. Palavra, tampouco pensei nisso. Pois bem, deixemos para depois o projeto de enriquecer o Estado. Como, porém, pensar em tal coisa antes de conhecer as despesas e as rendas? Mas Sócrates, disse Glauco, também pode enriquecer-se a república com os despojos dos inimigos. Sim, sem dúvida, se formos mais fortes que eles. Se formos mais fracos, nós é que seremos despojados. De fato. Quem desejar empreender uma guerra precisa, pois, conhecer a força de sua nação e a dos inimigos, a fim de, se sua pátria for mais forte, poder abrir as hostilidades, se mais fraca, manter-se na defensiva. Tens razão. Dize-me, primeiro, quais são as forças de nossa cidade em terra e mar, depois as dos inimigos? Ora, assim de improviso não posso responder-te. Se tens em casa algum escrito sobre o assunto, esperarei com o maior prazer. Não, nada tenho. Pois muito bem. Adiaremos também nossa primeira deliberação a respeito da guerra. A matéria é vasta e, como só agora te inicias na administração, talvez ainda não pudesse estudá-la, mas sei que já te ocupaste da defesa do país. Sabe quais as guarnições necessárias e quais as desnecessárias, em que pontos os guardas são mais numerosos, onde são insuficientes. Aconselharás a que se reforcem as guarnições necessárias e se suprimam as supérfluas. Por Zeus, disse Glauco, sou de parecer que se suprimam logo todas, pois guardam todo o país tão bem que tudo roubam os inimigos. Mas não achas que suprir todas as guarnições seria entregar a nação à mercê dos pilhantes? Ademais, visitaste pessoalmente as guarnições? Como sabes que não cumprem seu dever? Suponho. Então, quando tivermos algo mais que suposições, aí deliberaremos sobre o assunto. Talvez seja melhor. Sei, Glauco, prosseguiu, que não estivesse nas minas de prata, de maneira que não podes dizer porque produzem menos que antigamente. De fato, ainda não estive lá. Diz-me que lá o ar é malsão. Aí tem boas desculpas para quando se vier a deliberar a respeito. Está zombando de mim, Sócrates. Mas tenho certeza de que pelo menos examinaste cuidadosamente quanto pode o trigo colhido no país alimentar a nação. Falas-me, disse Glauco, de tarefa para lá de árdua, se for preciso ter olhos para tantas minúcias. Não obstante, retorquiu Sócrates, nem a própria casa será de governar quem não lhe conhecer todas as necessidades, nem souber satisfazê-las. Visto contar a cidade com mais de 10.000 casas, e não ser fácil ocupar-se de tantas famílias ao mesmo tempo, por que não procuraste engrandecer primeiro uma apenas, a de teu tio? Ela necessita-o. Se desses conta da tarefa, então enfrentarias empresa de maior monta, mas se não sabes ser prestativo a um indivíduo sequer, como poderia ser útil a todo um povo? Não é evidente que se alguém não tem forças para levantar um talento, nem deve tentar carregar mais de um? Ah, certo! Exclamou Glauco. Bom serviço teria eu prestado à casa de meu tio se quisesse dar-me ouvidos. Como? Replicou Sócrates. Não foste capaz de convencer teu tio e espera fazer-te ouvir por todos os atenienses, teu tio entre eles? Vê lá, Glauco, que não vás de olho na glória, ver-te face a face com coisa muito diferente. Não vês como é perigoso dizer ou fazer o que não se saiba? Pensa em todos os homens de teu conhecimento que falam e procedem sem saber. Obtêm louvores ou censuras. São admirados ou desprezados. Olha, ao contrário, os homens que sabem o que dizem e o que fazem, e verás que em todas as circunstâncias
os que reúnem os sufrários e atraem a admiração são precisamente os que sabem, enquanto vergonha e desdém é o quinhão dos ignorantes. Se amas a glória e queres fazer-te admirar pela pátria, procura bem saber o que desejas pôr em obra, que se sobrepujares os outros e obtiveres as rédeas do Estado, não me admira que muito facilmente consigas o que ambicionas. Muitas pessoas não gostavam de tal exposição e passavam a nutrir antipatia por Sócrates. Muitas também quiseram ouvi-lo e aprender com ele. Sócrates conversava com todos, desde cidadãos pobres a cidadãos ricos, de políticos a escravos, de modo que acabou também fazendo inimigos importantes e acabou acusado por um poeta, Meleto, por um orador e político, Anitus, e por Licon, um cidadão não tão importante. Atenas condena e mata Sócrates. Porém, Atenas era o único lugar na antiguidade que um homem como Sócrates poderia ter nascido, vivido e existido. O estado de Atenas era pouco mais do que uma tribo. No poder estavam os aristocratas e o povo existia apenas para servi-los. Porém, a própria deusa Atena intervém e coloca no poder um homem chamado Pisístrato. Em algum momento no século VI, a própria deusa desce à terra, acompanha Pisístrato até os seus concidadãos e ele lhes diz a vontade da deusa, que Pisístrato ascenda ao poder como um tirano. A bem verdade, era apenas uma moça de uma cidade vizinha e o Pisístrato deu o golpe nos seus concidadãos. Golpe sim. É golpe. Um golpe. Golpe de novo. Um golpe de Estado. É o golpe tradicional. Mas a deusa, a Atena, fez bem em não dizimar o camarada da face da terra, como vamos ver. Fazendo isso, Atenas, a deusa, a própria, salva a sua cidade pela segunda vez, sendo a primeira em sua fundação. Reza a lenda que Atena e Apolo disputavam o apadrinhamento da cidade. O deus do sol bateu com seu cajado sobre o solo e uma fonte de água brotou. A deusa da sabedoria, por sua vez, fez surgirem as oliveiras e acabou escolhida pelos atenienses, que viram no fruto um meio de subsistência. Ao assumir o poder como tirano, Pisístrato olha para o povo com novos olhos e pede sua ajuda para fazerem Atenas crescer. E aqueles que apenas faziam algo por obrigação sentem-se parte de algo maior. Essa nova liberdade logo provoca uma grande evolução, tanto na agricultura como nas artes. É nesse ínterim que surgem os belos vasos atenienses, e através da agricultura eles passam a produzir o melhor azeite de toda a antiguidade, o que abre o comércio para Atenas no Mediterrâneo com o Egito, Sicília, as cidades gregas na Ásia Menor. No entanto, a liberdade ateniense é posta em xeque quando Pisístrato morre e seu filho Hípias ocupa o seu lugar. Hípias sofre um duro golpe quando seu irmão é assassinado. Ele se vinga duramente, porém, a partir disso se torna um verdadeiro tirano no sentido moderno da palavra. Desconfiado de tudo e de todos, passa a governar com mãos de ferro. A tirania de Hípias abre precedentes para que a antiga aristocracia ambicione novamente poder, e um aristocrata chamado Clístenes reúne alguns dos seus e tiram o tirano do poder. O povo grego era muito voltado ao heroísmo. O mito do herói era um ideal a ser perseguido para se alcançar uma vida vivida em sua plenitude. Ou seja, os gregos, os atenienses, entre eles, buscavam o poder, a honra e a glória. As histórias épicas atribuídas a Homero, como a Ilíada e a Odisseia, povoavam o imaginário de todos, que desde pequenos ouviam dos poetas que percorriam toda a Grécia contando-os. O próprio Sócrates cita a Ilíada quando relembra os feitos de Aquiles em sua condenação. Alguém talvez pergunte: não te envergonhas, ó Sócrates, de te haveres dedicado a uma ocupação que te põe agora em risco de morrer? Eu lhe daria esta resposta correta: enganas-te, homem, se pensas que um varão de algum preste deve pesar as possibilidades de vida e morte, em lugar de considerar apenas este aspecto de seus atos, se o que faz é justo ou injusto, de homem de brio ou covarde. No teu entender, não teriam méritos os semideuses que morreram em Troia, entre eles o filho de Tétis, que desenhava tanto o perigo em confronto como passar por uma vergonha. Querendo ele matar Heitor, sua mãe, uma deusa, disse-lhe mais ou menos estas palavras: filho, se matares Heitor para vingar a morte de teu amigo Patroclo, tu próprio morrerás, pois teu destino te espera logo depois de Heitor. Ele, embora tendo ouvido a advertência, fez pouco caso do perigo de morte, e porque temia muito mais viver com desonra, respondeu: morra eu assim que castigue o culpado, mas não fique por aqui, alvo de riso junto das curvas naus, como um fardo da terra. Crês que ele se preocupou com o perigo de morte? A verdade, atenienses, é esta: quando tomamos uma posição, seja por considerá-la melhor, seja porque tal foi a ordem do comandante, aí, na minha opinião, devemos permanecer, diante dos perigos,
sem considerar o risco de morte ou qualquer outro, exceto o da desonra. Isto é o que leva Iságoras e antes dele Clístenes a agirem tão prontamente em busca de poder. O Iságoras protege as costas e manda Clístenes e todos os outros aristocratas atenienses, cerca de 700 famílias, embora de Atenas, exilando-os. Mas antes de fazer tudo certo, o Iságoras fez tudo errado. Por quê? Ele pediu ajuda de Esparta para derrotar Clístenes e os outros. O erro tá aí. As cidades-estados gregas não eram aliadas. Elas dividiam o mesmo território, mas podiam chegar a guerrear entre si. E Esparta, decididamente, já era mais evoluída do que Atenas, além de ser uma potência militar. O povo ateniense viu nisso um perigo iminente. Esparta governaria Atenas. Ora, este mesmo povo experimentara uma liberdade única sob o governo de Pisístrato e não estava disposto a deixar que Iságoras colocasse tudo por água abaixo. Sem nenhuma intervenção dos aristocratas que estavam exilados, o próprio povo se reúne e faz a primeira revolução da história. Iságoras e os espartanos resistem por 2 dias no alto da Acrópole, mas na manhã do 3º dia são rendidos e o povo expulsa-os da cidade, trazendo Clístenes e os outros aristocratas de volta. Mas e agora? O povo tinha tomado o poder, porém, o que fazer? Eles entregam o poder para Clístenes. No entanto, ele não pode ascender ao poder como um tirano, nem pode devolver o poder tão somente para a aristocracia, deixando o povo de fora nos 2 casos. Com este abacaxi em mãos, ele tem uma ideia digna da revolução e que garantiria que o povo tivesse voz dali por diante. Ele institui o voto. A partir disso, a democracia ateniense cresceu e trouxe prosperidade para a cidade, mas junto com isso veio também a fúria persa. O confronto com os persas ocorre em decorrência de disputas comerciais e das revoltas das cidades-estados gregas na Ásia Menor contra o domínio persa na região. Os persas eram uma potência, o maior império do mundo, e tinham interesse em continuar assim. Para tanto, eles resolvem atacar os gregos. É nesse momento que o grande Fidípides entra em ação. Você pode não conhecê-lo, mas com certeza você conhece a maratona. Pois é, foi ele quem a inaugurou. Para pedir ajuda dos espartanos, esse camarada correu 220 km em 2 dias. Não adiantou nada, os espartanos se negaram a ajudar, alegando motivos religiosos. Por conta disso, os atenienses lutaram sozinhos. Eles eram 15.000 contra aproximadamente 100.000 persas. Sob o comando de Milcíades, os guerreiros de Atenas fizeram de tudo para impedir que os inimigos usassem a cavalaria. Isso neutralizou o uso do arco e espada persas, que foram pressionados por lanças gregas e defesas encouraçadas. Atenas vence, massacrando cerca de 100.000 persas, que derrotados voltam para a Ásia. Tudo vai muito bem, tudo vai muito bom, mas para o Fidípides não. Milcíades achou pouco o camarada ter corrido 220 km em 2 dias. Cheguei, ô Fidípides, vem cá, viu? Você tá de boa, descansadinho aí, a gente acabou de lutar, vencer a guerra. O que você acha de dar um pulinho ali em Atenas e avisar o pessoal lá que a gente venceu? Oi? Quê? Que foi? Eu? Vou sim, de boa. Já vou. É nóis. Porra, tomar. Seja pela emoção da confiança do Milcíades, seja pela emoção da vitória, ou muito mais provavelmente por somar mais 42 km de maratona até Atenas, o Fidípides chegou lá, deu a notícia, ó, caiu duro. Foi falar lá com o velho Caronte. A vitória na batalha de Maratona ainda não havia garantido a vitória da guerra. 10 anos depois, o agora rei Xerxes, filho do rei Dário, ataca Atenas novamente. Quem salva a cidade é Temístocles. Grande general e hábil político, Temístocles é o exemplo de que a democracia ateniense mudara o mundo antigo. Não aristocrata, Temístocles era um homem que até pouco tempo atrás não poderia sequer ter dado a sua opinião. Mas, desde que Clístenes instituíram o voto, os atenienses agora, salvo ainda mulheres e os escravos, podiam chegar na assembleia e tomar a palavra. Oratória e conhecimento, um homem do povo poderia chegar a se tornar um general respeitado e um político proeminente. Este homem foi Temístocles. Ele dizia que não sabia tocar a lira, mas sabia fazer uma cidade crescer. Ironia, a aristocracia, que desde a tenra idade eram educados para estar ali, aonde ele estava, mesmo sem ter tido as mesmas chances. Como general, Temístocles lutou na batalha de Maratona e voltou de lá com a vitória e uma certeza: os persas retornariam. Quando um filão de prata é encontrado em Atenas, ele convence os seus concidadãos a usarem o dinheiro para construírem embarcações, uma frota para a cidade. Oalá Betino, não querendo ser desacreditado ou causar um mal-estar ao lembrar da grande ameaça que ainda havia no enorme Império Persa, omite seus reais temores. Perante
Durante a assembleia, ele disse que Atenas deve se preparar por conta de outras cidades e estados que, porventura, possam vir a atacá-los. Ele é ouvido e embarcações são encomendadas à cidade de Corinto, os melhores construtores de barcos da antiguidade. Os temores de Temístocles se confirmam. Em 480 os persas retornam, mas são mais uma vez derrotados, desta vez no mar. Hábil, Temístocles convence os atenienses a focarem a defesa no uso da frota. A cidade é evacuada, os persas a invadem, saqueiam e destroem. De onde estão os cidadãos veem tudo isso, porém ainda têm confiança em Temístocles. Confiança essa que tem total retribuição, sabendo que, quando podia, os persas gostavam de vencer por suborno, intimidação ou mesmo trapaça, ele envia um de seus homens até o rei Xerxes, e este o diz: Ó grande rei de esplêndido semblante, os gregos que buscas doravante vão no mar pouco adelante. Se pressas colocares em vossas naus, muitas almas lançarás, verdes no orco. Fale direito, cria de Homero. Então, o negócio é o seguinte, ó, os gregos picaram a mula, montaram no cavalo de Troia, pegaram as asas de arma, estão lá perto do estreito de Salamina. Se tu for agora rapidão atrás deles, vai mandar todo mundo conversar com o velho Caronte. É mesmo. Vai logo. Bárbaro. Mas, o que a frota de Xerxes efetivamente encontra é a armada grega preparada pro tudo ou nada. As trirremes gregas são leves, resistentes e têm boa velocidade. Sua proa de ferro é feita para o confronto direto, para balroar os inimigos. Nesse momento, o gênio militar de Temístocles é revelado. Durante a noite, os persas foram atraídos muito fundo no estreito de Salamina, um fino braço de mar ideal para o confronto das trirremes, menores e mais rápidas. Conta-se que o trono do grande rei estava posicionado no alto do rochedo. De lá ele viu sua frota ser praticamente dizimada. Mais uma vez os persas foram expulsos da Grécia, Xerxes entre eles.